O que as pessoas fazem, né? Primeiro querem o ganho rápido. Então o que você faz intuitivamente? Você olha o que está rendendo mais no momento. Tem 5 setores que a gente chama de best, são os melhores. Um erro muito comum, o que as pessoas fazem, né? Primeiro querem o ganho rápido. Então o que você faz intuitivamente? Você olha o que está rendendo mais no momento. Só que o que está rendendo mais no momento já passou, você já perdeu esse barco, muito provavelmente. Então, primeira coisa, fazer sobrar, né? Tem muita gente e não precisa só sobrar R$1.000, tem gente que ganha muito bem, mas que vive endividada porque precisa manter um padrão de vida que não dá conta. E está sempre buscando um boleto mais alto e tem que correr atrás, né? Dizem que o melhor vendedor é aquele que tem um boleto mais alto no final do mês, né? Então, e pagando juros, né? Exatamente, pagando juros. Então, primeiro, se você é brasileiro e você faz sobrar no final do mês, você é o herói. O que você precisa fazer agora? Primeiro, tentar não se envolver em dívidas, então para isso ter uma reserva de emergência e inevitavelmente isso tem que ser na renda fixa, então pode ser um Tesouro Selic, que a partir de R$30 você já consegue investir, ou um CDB, pode ser de uma corretora média, hoje tem corretoras, não precisa ser no banco, mas corretoras que não cobram taxa de corretagem, você faz tudo online, você abre ali uma conta, é de graça, você não tem nenhuma taxa de manutenção e pode ali investir em algum CDB ou fundo de Tesouro Selic, custo zero. Então você tem R$1.000, divida isso em 3 caixinhas. Caixinha número 1, que é a do curto prazo. Então, enquanto você não tiver pelo menos de 3 a 6 meses, pelo menos, dos seus custos fixos guardados ali na renda fixa, tem que ser renda fixa porque você precisa de liquidez, ou seja, você precisa transformar isso em dinheiro, né, em disponibilidade rápido. Então, precisa ser na renda fixa. Construa primeiro a caixinha do curto prazo, que é a caixinha dos seus boletos. E caso aconteça alguma emergência, e emergência acontece com todo mundo, por exemplo, médico, na pandemia, muitos médicos ganham bem e ficaram sem nenhuma receita. Imagina o dono de uma loja de shopping. Pois é. O shopping ficou fechado 3 meses, cara. 3 meses, então assim... Quantos caras não quebraram por quê? Porque trabalhava alavancado. Independentemente da sua renda, tem que ter uma reserva de emergência, porque emergência acontece com qualquer um. A depender do perfil, você pode colocar menos ou mais na reserva de emergência, mas ter ali no mínimo de 3 a 6 meses os seus custos fixos. Isso você considera um investimento de curto prazo. O investimento de curto prazo é até 6 meses. Eu nem considero investimento, é a manutenção ali do seu custo de vida. Tá. Né? Você não vai multiplicar esse dinheiro, ele vai pelo menos ali, você não vai estar perdendo para a inflação. Né? Boa. Então, essa é a caixinha do curto prazo. A caixinha do médio prazo são aqueles seus objetivos, é para os seus sonhos. Então, poxa, eu quero casar no ano que vem, eu quero fazer um intercâmbio, eu tenho o sonho de comprar um carro, de quitar a parte de uma casa, né? Ou quitar uma dívida, por exemplo. Então, você tem ali o médio prazo, até uns 3 anos, vamos dizer assim, você já tem um objetivo para essa grana, para esses recursos. Então, também renda fixa. Só que você pode se dar ao luxo de pegar alguns outros produtos que tenham uma carência, por exemplo, que você não precise mexer em 1-2 anos. Então, agora está voltando à moda de novo a LCA. Né? Então, a LCA, que são letras de câmbio agrícola, que são isentas de imposto de renda. Você tem uma carência de, no mínimo, 3 meses, 90 dias, e tende a render mais, por exemplo, do que produtos de liquidez imediata. Né? Então, são produtos muito comuns. E aí você tem a caixinha do longo prazo, que é a terceira caixinha, que você só vai preencher se você tiver a número 1 e a número 2 preenchidas. Então, é o dinheiro do longo prazo. O que é o dinheiro do longo prazo? Nem que seja R$100 desses R$1.000 que sobraram para você pôr lá na bolsa. Quantas pessoas vocês não conhecem que pagam lá o boleto no final do mês, religiosamente, de uma previdência privada, por exemplo? E confia, paga lá o boleto de R$100. Muito comum nos Estados Unidos. Muito comum, exatamente. Aqui no Brasil, até que nos últimos 10, 20 anos também, o pessoal mais antigo tinha previdência. É como um povão, assim. Povão normal. O cara tem um emprego, ele paga a previdência dele. Exatamente. Então, o pessoal paga isso e não sabe quanto está rendendo. Confia. Paga lá a previdência privada. A nossa proposta é fazer a mesma coisa na bolsa. Os bancos incentivaram muito ali a previdência, os bancos, né? E aí não acompanha, né? Taxa de administração. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E tem muitos fundos de previdência hoje que perdem para o CDI. Perfeito. Né? Perdem para a taxa básica de juros. Então, quer dizer, você confia a sua previdência ali para um gestor, terceiriza completamente, sendo que dá para você fazer a mesma coisa na bolsa. Só que as pessoas encaram a bolsa como um cassino. A maioria encara a bolsa como um cassino. A última porta da esperança. Né? Eu quero fazer day trade, eu quero ganhar muito dinheiro ali, porque pessoas enriqueceram ali. Mas o cemitério é um lugar muito silencioso.
muito provavelmente as pessoas que ganharam muito rápido, pode ser que tenham perdido muito rápido também, né? Então, a bolsa é um lugar para você ganhar dinheiro devagar. E o Instagram estragou um pouco a questão da bolsa. Porque veio um monte de vendedor de araque, entendeu? É verdade. O cara, ele financia uma Porsche, ele aluga uma casa gigante, ele financia uma Land Rover, ele coloca tudo na garagem dele e ele fala assim, a minha vida era uma merda e agora eu sou esse cara milionário porque eu faço day trade. Exatamente. E vende fácil. Vende, porque aí ele fala assim, eu vou te dar os sinais, entre na minha sala de sinais, porque você vai deixar de andar de ônibus e você também vai andar com uma Ferrari. Ele fica rico vendendo curso, e aí... Exatamente. E a grande verdade é que o seu pai é um exemplo clássico disso. A bolsa é algo para muito tempo. Para muito tempo. Paciência e disciplina, né? A gente fala, tem O que é longo prazo, Lu? Longo prazo é no mínimo 5 anos. Mas uma vez que você se apaixona, é para sempre. É um projeto de vida. É tão para sempre que você incorpora uma filosofia de investimento. Então hoje eu saio, eu vou no shopping, eu faço a conta... comprei esse celular. Quantas ações de Banco do Brasil eu estou deixando de comprar porque eu estou comprando esse celular? Porque X ações do Banco do Brasil vão me dar X de dividendo por ano. É o que eu estou deixando de ganhar por ano em dividendo. Deixar de ganhar na bolsa é algo muito grave, né? Porque o juro composto ele se multiplica sozinho. Basta você ter paciência e disciplina. Então, eu digo que na escola, a principal fórmula que as crianças tinham que gravar na mente para a vida é a fórmula do juro composto. Porque a única variável que é exponencial, que está ali em cima, é o N, é o tempo. E muita gente conhece os juros compostos no cartão da pior forma, né? No cartão de crédito. Pagam o juro composto. Imagina e aí que descobre. Incrível você ser sócio do banco e receber o juro composto. É maravilhoso. É a matemática, literalmente. Só que as pessoas querem ver a bola de neve, mas não deixam nevar no seu quintal. Como que você vai ver a avalanche de dividendos se, você não dá valor para os floquinhos que caem ali? Você precisa acumular neve para você gerar, né? Todo esse efeito em cascata ao longo do tempo. A gente rodou já vários testes, né? Então, entre 5 e 6 anos, se você fizer um teste, aportando na mesma empresa todos os meses religiosamente, em 6 anos você já está recebendo o equivalente por mês ao aporte que você tira, a parcela do seu salário que você aplica lá todo mês. Então, 5, 6 anos. E daqui para frente é uma bola exponencial. O negócio vai crescendo impressionantemente. Investindo 500 por mês, em 5 anos vai me retornar R$500. Aproximadamente, por mês. Só que isso cresce exponencialmente, né? E quando você vê, essa posição já se pagou e você não mais precisa tirar do seu salário. Mas é tão viciante, é um vício do bem. Você quer estar onde todo mundo está ganhando. Você não sabe se isso é verdade. Você está no bar e tal. O que a maioria das pessoas estava ganhando muito dinheiro no ano passado? Bitcoin. Os criptos. Aí você fala, puta, cara, como assim eu não tenho Bitcoin? Você começa a coçar a mão, eu preciso ter isso, né? Quero ganhar dinheiro ali, tal. Então você é seduzido, você é induzido a, quero ter Bitcoin, quero conhecer, muito legal. Só que o que aconteceu logo depois? Né? A queda. Estamos vivendo períodos turbulentos, né? Então, eu conheço muita gente que, infelizmente, de novo, foi gananciosa, colocou o dinheiro da primeira e da segunda caixinha no dinheiro da terceira caixinha. Botou o dinheiro da terceira. Opa! É o que mais acontece quando você fica ganancioso, quando isso te cega. Aí é a roleta que você falou do cassino, né? Você apostou tudo no vermelho 7. E aí tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E você sabe que não é pra fazer isso, mas é tão tentador. Você ganhou uma vez, você ganhou a segunda. Na terceira, eu vou pôr mais. Que é a minha chance de dar certo. Se não der certo, tudo bem. Só que se você fez com o dinheiro que você ia pagar o boleto no final do mês. Isso aconteceu muito na pandemia. Isso aconteceu muito com quem investe em cripto, né? Então, converso com muitos jovens que, poxa, Lu, eu quebrei com isso. Né? E é muito triste. Que bom que você fez isso enquanto você é jovem, porque você tem o tempo para se recuperar. E quem já tem, né, uma idade mais avançada... o cara que tem 50 anos guardou dinheiro a vida inteira e foi seduzido por isso. E foi seduzido por isso. É muito complicado. Então, mesmo falando de ações, a gente sempre toma muito cuidado para não fazer nenhuma promessa, porque é renda variável. Enquanto está variando para cima, você é um gênio. Mas o dia que começa a variar para baixo, e vai acontecer, de julho de 2021 a dezembro do ano passado, só caiu. Fez assim, parecia uma escadinha, né? Então, sobe de escada e desce de elevador. Essa é a sua sensação.
Você fica rico, né, de repente, mas, pô, você fica pobre muito mais rápido do que você fica rico. Como eu sou humilde o suficiente para admitir que a gente, por melhor que seja, não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã na bolsa, então eu prefiro seguir a estratégia com consistência, com paciência, com disciplina, que é o feijão com arroz que dá certo. 3 empresas para investir a longo prazo. Ai, que difícil. Ó, acho que Aquela pergunta que todo mundo faz, você fala que bosta. Você vai a mesma pergunta, mas é o que todo mundo quer, caramba. Mas é legal isso. Tem que ter. Eu não vou falar 3 empresas para comprar, eu vou falar 3 empresas para vocês estudarem, analisarem se vocês se sentem confortáveis. Porque tem que também ter uma conectividade com isso. Claro, né, cara? você vai. Tudo tem um grau de risco. Pensa que você está investindo para ficar com isso pelo menos 5 anos. Você tem que abrir a sua carteira da. Legal, eu gosto de ter essa empresa. Gosto de ser sócio dessa empresa. Legal. Tem 5 setores que a gente chama de BEST, são os melhores. Boa. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São todos os boletos que você paga, você queira ou quer não, no final do mês. Você tem esses 5 caras na tua mão. Esses 5 setores, para você começar a estudar. Por que a gente sempre fala para vocês começarem a estudar por esses setores? Primeiro, porque são familiares do nosso dia a dia. Todo mundo conhece um Itaú, todo mundo conhece um Bradesco, um Banco do Brasil, né? Você chega na sua casa, você abre a torneira, pô, Sabesp ali. Então você entende que, mesmo em momentos de crise, essas empresas continuam tendo receitas, são empresas perenes, pô, e basicamente são as mesmas empresas dos últimos 50 anos. Você não quer investir para longo prazo? Então você precisa pensar em empresas perenes, que já tenham um histórico na bolsa. Né? Por que você vai se arriscar a comprar um negócio que fez IPO, entrou na bolsa no passado? Então é isso, você tem que praticar aquilo que a teoria está te falando. Então você quer para longo prazo, você quer renda lá no futuro, você tem que ter empresas perenes, sólidas, daqueles setores que são familiares a você, estão presentes no seu dia a dia, que em crises vão sofrer, mas estão corrigindo a inflação. Então, você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é acender a luz. E está corrigindo a inflação. E ai de você se você não pagar no final do mês. Cortam a sua luz. Você não tem a quem recorrer. Você até pode brigar, tal, ficar inadimplente, mas você vai ficar sem luz. Então, são bens e serviços essenciais. Tá? Alguma empresa ou outra que não são desses setores, mas que também tem essa perenidade tão presente praticamente no nosso dia a dia, a gente não viveria sem. Então, por exemplo, a Klabin, que é do setor de papel e celulose. Monstro, uma empresa que tem, receita dolarizada. Os caras são de papelão. Fábrica de caixa de papelão. Quem vive embalagem, sem papelão? Embalagem LPB, que é a embalagem, né, de frios, congelados, perecíveis, né? Então, na pandemia bombou também, né? E-commerce. Então tá em tudo. Tissue, que é papel higiênico, fralda, descartáveis, né? E a gente está numa pegada também hoje em dia de substituição do plástico em algumas coisas, né? Então o papel, ele está muito em alta, né? Então, enfim, a gente vê ele esse tem uma setor, biodegradabilidade muito maior. Exatamente, ele é tem um apelo sustentável, ecológico. Exatamente. Então, e é uma empresa de mais de 100 anos. É muito importante entender a tese por trás. E a beleza da bolsa é isso. Eu te expliquei o que é a Klabin em 2 frases. O que ela faz, para quem ela vende, o que ela produz. Pô, você já entendeu? Cara, que legal. Parece ser uma empresa muito sólida. Eu colocaria o meu dinheiro aqui. Acho que eu confiaria. Então é isso. Se você não consegue definir o que as empresas que você investe fazem em 1, 2 linhas, como é que você vai esperar ler um balanço, saber se o lucro foi bom? Você precisa primeiro saber, entender o que a empresa faz, o que ela produz, para quem ela vende, né? Quais são os insumos. Aí sim, para você, vai ver preço, vai ver gráfico, depois você vê, depois que você entende o que a empresa faz. E qual que é a vantagem de você saber o que a empresa faz? Se a cotação desaba, porque o mercado, isso acontece, a renda variável varia, e inclusive o Isaac Newton, que era um gênio, perdeu muito dinheiro na bolsa em 1720. Ele perdeu muito dinheiro. E ele até disse, eu posso calcular o movimento das estrelas, mas eu não calculo a loucura dos homens. Uou. Ele disse isso quando ele perdeu na primeira bolha do mercado financeiro lá em 1720, com uma empresa que explorava minerais, enfim, na América do Sul. Imagina que, nossa, aquilo virou um bafafá lá na Europa. Ele botou uma grana lá, ganhou, botou de novo, ganhou, botou tudo que ele tinha, todas as economias dele. E ele foi praticamente à falência logo depois disso, em 1, 2 anos, alguma coisa assim. Então, quer dizer, você não precisa ser um gênio, você precisa ter consistência. Você está preparado para comprar ações das mesmas empresas por um longo período de tempo? É isso que a gente faz. Então, tem pessoas que são ávidas por novidade.
Lu, mas que tá barato agora? Cara, a mesma do mês passado, eu tô comprando Santander. É chato. Monótono, mas é pra ser assim. Você quer diversão, você vai pra Disney, você Não vai dá pra Las euforia, Vegas. né? Exatamente, você vai pra Las Vegas, você procura outra coisa, outro hobby. Bolsa é pra ser óbvio, né? Então a gente gosta dessas empresas mais calminhas, que pagam lá o pinga-pinga, o dividendo todo trimestre e vai reinvestindo.